Do ponto de vista econômico, enfim, o mundo saiu de uma pandemia, ali com todas as cadeias de distribuição bagunçadas, tentando se reerguer. Aí estourou a guerra da Ucrânia com a Rússia, também causou ali uma tensão nos mercados naquele momento, e também perspectivas econômicas, né, de desaceleração. Também tem toda aquela dúvida sobre, afinal, se a economia americana vai desacelerar, se pode ter uma recessão, enfim. E agora a gente tem mais um novo conflito aí bastante grave numa região economicamente relevante, embora não tão relevante quanto no passado, como você mesmo falou, mas ainda importante ali. Isso pode mudar as perspectivas para a economia global, pode modificar o desempenho econômico, esse conflito pode modificar o desempenho econômico global daqui para frente? O que você acha? Num primeiro momento, não. Num crescimento de primeiro nível, não. Acho que esse risco parece bem controlado agora. Mas você muito bem mencionou alguns efeitos que me parecem fazer cada vez mais parte do cotidiano do investidor, que são as questões geopolíticas. Hoje a gente vive uma história bem diferente do que foi década de 90, início do século XXI, que é a volta das questões geopolíticas de maneira negativa para os ventos, né? Essa pausa nesse processo de franca globalização, foco em eficiência enfim. Agora a gente vive no que poderia ser um novo inverno geopolítico, uma friaca das brabas, que complicam muito mais relações econômicas e comerciais, né? Você citou a questão da guerra da Ucrânia, você citou a questão da pandemia, que também foi uma complicação nesse sentido. Agora a gente tem mais um conflito no Oriente Médio, de novo, entre dois povos que historicamente sempre entraram em conflito. E, enfim, daí a gente parece passar por um inverno geopolítico e sem previsão de melhora, na verdade. Acho que é uma coisa que veio para ficar. É uma nova realidade. Então, por mais que as pessoas nossa, não tem nenhuma relação com a gente, pelo contrário, acho que cada vez mais teremos mais relações para quem mexe com investimento, quem trabalha com mercados financeiros e quem avalia a economia, vai ser uma coisa que vai fazer cada vez mais parte do cotidiano. Voltando para a questão em si de impacto, não vejo como impacto direto, a menos que haja uma escalada para outros players da região e que provoque aí sim algum efeito no mercado de petróleo. Como a gente falou, vai ter um efeito grande, não vai ser tão brutal quanto foi na década de 70, mas vai ter um efeito grande. Mas parece um pouco afastado essa questão. Enquanto essa questão ficar afastada, enquanto não houver alguma escalada para players como Estados Unidos, União Europeia, do lado de Israel, ou Irã, Líbano, né, Hezbollah, na parte do Hamas ou da Palestina, daí a gente parece, quando não houver essa aproximação, parece que está resguardado mesmo a região. Em um primeiro momento. Isso pode mudar a qualquer minuto, né? E olhando aqui para o Brasil, e mais especificamente para a carteira de investimentos, você entende que faz sentido ter investimentos de proteção contra um pior cenário, embora ele não tenha se materializado nesses primeiros dias depois do ataque? Você acha que faz sentido? E caso sim, o que seria um ativo de proteção para o investidor nesse momento? Olhando para uma situação tão delicada, que envolve questões humanitárias, envolve escalada bélica, eu ficaria mais resguardado relacionado a isso, olhar para proteções. Parece um pouco trivial, mas é o que naturalmente acontece. Olhando para níveis de proteção, né? Tradicionalmente, hoje a gente não pode abrir mão mais de caixa. Caixa no Brasil rende 2 dígitos por ano. Nos Estados Unidos, ele está rendendo a 5% em dólar. Então, você tem veículos que já te oferecem esse tipo de coisa. Até o Ray Dalio, que anteriormente falava de cash is trash, né? O caixa é lixo. Agora fala cash is now good, né? Caixa agora é bom. Ele tem umas regrinhas de bolso para avaliar quando é hora de comprar caixa. Ele explicou isso recentemente. Ele deu um grau mais técnico, mas na verdade ele falou nesse patamar é nível comprador. E é uma das coisas que volta a ser patamar de compra para título, né? Então você tem essa questão dos treasuries americanos, que é muito mais uma questão relacionada à falta de comprador de treasury nesse patamar, né? Você se debruça mais a mercado privado, que é mais sensível a preço, cobra mais juros, porque não tem os compradores tradicionais que tinham anteriormente, tanto o Federal Reserve, né, que agora está em quantitative tightening, né, vendendo ativos e não comprando, desfazendo parte do balanço que fez desde 2008 especificamente, e uma grande parte agora na pandemia, e não tem mais as grandes nações, né, com superávites comerciais que poderiam se valer de muitos dólares para comprar treasury, como China, Arábia Saudita, até mesmo o Brasil, né, que fez grandes reservas na primeira década deste século.
Você não tem mais esses compradores, então parecia uma questão mais técnica de alta dos yields, e agora você muda um pouquinho essa dinâmica, né? Olhando para nível de caixa, né? Então você tem esses caixas rendendo muito, né? Por isso que a taxa de juros está alta. Isso é caixa. Olhando para outro nível de proteção, proteção contra níveis de inflação. Se a gente está falando de uma possível escalada do petróleo, você tem uma escalada de expectativas de inflação. Isso é natural que aconteça. Na comparação anual, não deve ter um choque tão grande, talvez tenha na margem, como foi agora em PPI, né? E a gente tem desde junho uma escalada de preço de petróleo, então barril de petróleo subindo, você teve um PPI um pouco pior nos Estados Unidos relativamente às projeções, talvez isso mude um pouco. Então, isso qual é a ideia? Algumas coisas protetivas à inflação. Inflation linked, né? Então, tudo que é indexado à inflação, a gente tem aqui no Brasil, tem o caso do IPCA, que estava oferecendo até agora, por conta desse estresse na curva de juros, um juro real mais gordo, interessante. Nos Estados Unidos, você tem empresas tradicionais que repassam preço, conseguem repassar bem preço, isso serve também para fundos imobiliários e empresas aqui no Brasil, então ter um pouco disso na carteira parece fazer sentido nessa ótica de proteção diante de um momento mais delicado do mundo. E por fim, não podia deixar de falar, mencionei isso na minha newsletter, a Mercado em 5 Minutos, falei de ouro, que é tradicional, existe uma correlação negativa com a alta dos juros americanos, então ele não performou também por conta dessa escalada entre agosto e setembro, mas me parece estar num patamar interessante para se montar uma posição em ouro, né? E ouro sem redeado, né? Não redeado, um ouro com variação cambial, para você ter uma dupla proteção, né? Ouro em dólar, em grande parte, moeda forte e um metal precioso, reserva de valor mais tradicional da história da humanidade. Me parece fazer sentido essas vertentes numa dinâmica mais protetiva, né? Diante de um mundo que está mais cauteloso, mais estranho, mais denso em termos geopolíticos, mais problemáticos em termos humanitários, enfim, é nesse contexto que eu olho para as proteções.